Olá, estamos aqui de volta com o Raça na TV. Eu sou Maurício Prestana, apresento este programa, dirijo a revista Raça e todas as semanas trazemos pessoas muito importantes da comunidade negra e também não da comunidade negra, mas que tem como foco falar sobre questões raciais, questões de igualdade, questões de gênero, questões de inclusão no nosso Brasil e no mundo. Hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui, a doutora Cláudia. A doutora Cláudia, ela preside a instituição Elas por Elas na Política e tem um trabalho não só voltado para a questão de gênero, a questão da mulher negra, mas também a questão do tráfico internacional de mulheres, um tema tão atual. Eu sei que é um tema que envolve milhões de pessoas no Brasil, no mundo, milhões de dólares, né? No Brasil e no mundo, e que hoje nós vamos falar um pouco sobre isso e de como está esse problema no Brasil. Mas antes de mais nada, Cláudia, eu queria agradecer a sua presença, né? Presença de estar aqui no nosso Raça na TV. Queria que você falasse um pouco da sua história e da sua atuação política, principalmente no Elas por Elas. Tá certo. Bom, Maurício Pestana, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente esse convite e dizer que especial é o momento de reencontrar você e de estar aqui nesse programa, considerando que desde o início da minha trajetória enquanto militante, né, ativista nas causas de gênero e nas questões de direitos humanos da população negra, da população LGBT, enfim, das populações mais vulneráveis, nós nos encontramos, né, na época que ainda eu era uma jovem advogada iniciando na política institucional da OAB. E depois, Comissão da Mulher Advogada, quando você, não é, historicamente, foi o primeiro homem a fazer a arte da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Então, isso foi um grande marco e, desde então, os nossos caminhos têm aí interseccionado e estamos aí nessa trajetória aprendendo bastante. Bem, como você disse, eu iniciei a minha trajetória enquanto jovem, mulher, negra e advogada, atuando inicialmente nas questões de gênero dentro da nossa entidade de classe, da Ordem dos Advogados do Brasil, na Seccional São Paulo. Depois eu vou também representando a Ordem para o Conselho Estadual da Condição Feminina, onde lá eu tenho mais contato, um contato mais profundo com as questões do feminismo e também com essa transversalização da questão de gênero à questão étnico-racial. Eu começo a entender melhor, de uma forma mais profunda também, a questão de gênero e as questões étnico-raciais e também me reconhecendo e entendendo essa dimensão a partir do meu locus, do meu lugar enquanto mulher negra no contexto da temática de gênero, né? Então, a partir de então, dentro da nossa atuação enquanto profissional de direito, enquanto pessoa que tem trânsito e dialoga com as demais carreiras jurídicas, a gente começa a estabelecer esse diálogo, sempre agregando a temática de gênero à questão étnico-racial, né? E aí a gente vem trilhando esse caminho há algum tempo, atuando na questão das violências de gênero que impactam as mulheres negras, iniciando pela questão da violência contra a mulher, a violência doméstica intrafamiliar, que hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, a gente começa antes da Lei Maria da Penha, e passando pelas mulheres em situação prisional, as mulheres encarceradas, até chegar à questão do tráfico de mulheres. Eu costumo dizer que da violência intrafamiliar ou violência doméstica, passando pela situação prisional até o tráfico de pessoas, em especial de mulheres, a gente tem círculos concêntricos de violência. A gente começa com uma violência primária que vai se agudizando, se intensificando até chegar nesse patamar cruel e máximo e perverso que é o tráfico de pessoas. Este tráfico, doutora, fala-se que, se eu não me engano, é um dos tráficos ou é uma das ilicitudes que nós temos no mundo,
que mais movimenta dinheiro, Sem né? dúvida. Eu acho que, se eu não me engano, o primeiro é o tráfico de drogas, Sim, de armas, sim. vem em seguida. Depois acho que tem alguma outra coisa e vem logo em seguida o tráfico internacional de pessoas humanas, né? A gente fala do tráfico de mulheres, que o foco maior são as mulheres, mas quando se fala de tráfico internacional de seres humanos, às vezes as pessoas não têm a magnitude que isso envolve, né? Porque isso envolve, inclusive, tráfico de órgãos, né? Então, muitas pessoas, elas são traficadas também para que elas possam ceder seus órgãos, ou seja, terem seus órgãos. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso. Acho que primeiro a gente precisa dimensionar. O que é esse tráfico que parece uma coisa tão surreal que para nós, por vezes, parece uma lenda urbana? O tráfico de pessoas é de acordo com o conceito do Protocolo de Palermo, que foi uma convenção internacional firmada, não é, pelo Brasil, né, pela ONU, não é isso? Ela foi assinada na cidade de Palermo, na Itália, em 2001, e o Brasil ratifica em 2004. De acordo com a definição dessa convenção, o tráfico de pessoas é toda ação que busca, através da promessa, da enganosidade, do transporte, não é, do recrutamento, com fins de obter lucro daquela pessoa, né? Ela quer explorar aquela pessoa através de todas essas práticas, através do engano, através das promessas, com o intuito principal de se obter lucro. Ou seja, eu vou enganar primeiro aquela pessoa, vou seduzir aquela pessoa, vou enganar a vontade dela, fazer promessas de que ela vai ter uma mudança de vida, né? Vou tirá-la do seu local de origem, vou transportá-la até outro lugar, vou mantê-la numa situação de cárcere, vou privá-la de sua liberdade, vou explorá-la com o fim principal de obter lucro com aquela exploração. É preciso que a gente entenda que essa exploração que vem desse tráfico, ela pode acontecer de várias formas. A face mais visível desse tráfico de pessoas é o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, né, que é aquele que a gente mais vê. O que a gente precisa entender é que esse tráfico ele não acontece daqui do Brasil para fora. Não é apenas o tráfico internacional ou o tráfico externo. Ele também existe dentro do nosso país. O tráfico internacional é o que a gente mais sabe, é o mais visível e é o mais noticiado pelas mídias. Mas o tráfico interno é o mais sério. Eu diria que o nosso maior desafio hoje no nosso país é dar conta das diversas modalidades de tráfico humano, não é? Dentro do nosso Brasil, considerando a diversidade, as diversidades e os contrastes regionais do nosso próprio Brasil, que tem, digamos assim, dimensões continentais. Eu posso dar um exemplo? Eu acho que, porque no Brasil tudo é muito superficial, tudo é muito sutil, tudo é muito, agora mesmo, né, com a revogação não, com o novo decreto aí do trabalho escravo, né? Eu acho que só está faltando colocar uma corrente e uma bola para configurar que o cara é escravo, porque o resto não se configura, né? Mas voltando para essa questão, uma coisa que eu acho que está muito ligado a isso, por exemplo, uma família daqui do Sudeste. Ele vai, recruta uma menina lá do interior, do Norte e Nordeste. Traz para São Paulo para trabalhar na sua casa, né? Paga e vive em situações extremamente miseráveis. Isso pode se configurar também eu queria que a senhora falasse, uma forma de também traficar pessoas, né? Que era muito comum, talvez tenha se diminuído um pouco com a lei hoje das domésticas, né? Mas eu acredito que isso ainda deva ocorrer no Brasil. Sem dúvida, acontece muito, infelizmente. É uma prática muito usual, não é? Pessoas aqui do Sudeste, principalmente Sudeste e Sul do Brasil, vão até
as localidades mais distantes, ou do interior do próprio Sul e Sudeste, ou nas regiões Norte e Nordeste, sob a promessa de que a minha afilhada, trago aquela criança ou aquela jovem para essas cidades, para os grandes centros, sob a promessa, aquela jovem que, obviamente, vive em condições de miserabilidade, traz sob o argumento de que eu vou dar a ela uma vida melhor, né? Vai estudar. Só que quando chega, essa jovem ela sofre uma série de explorações, porque ela vai estar lá, naquela casa, perdendo a sua infância, a sua juventude, e em vez de estudar, ela vai participar de um círculo de exploração do trabalho doméstico. Na verdade, trabalho doméstico infanto-juvenil é uma das formas de tráfico para fins de exploração laboral, tá? Essa questão é da exploração, né? A gente precisa entender o seguinte: o tráfico de pessoas é considerado uma das formas de crimes, uma das modalidades do crime organizado transnacional. Ela não ocorre apenas dentro ou fora do Brasil, mas ela ocorre também entre áreas, entre estados e entre municípios. Então, desde que se busque essa exploração, você está diante do tráfico. Então, o que a gente procura, o grande debate, por vezes, são as maneiras de exteriorização desse tráfico, como ele acontece, como você mesmo falou, a questão do tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, entendendo que essa exploração é a seguinte: não é a prostituição. A prostituição feita por pessoas maiores de idade no Brasil, ela não é criminalizada. Quem é uma pessoa adulta, maior de idade, pode se prostituir no Brasil. Entretanto, quando essa aliada a essa condição de prostituição, existe exploração dessa pessoa que é profissional do sexo, não é? Aí você tem a exploração dessa prostituição, ou quando acontece de você tirar essa pessoa de um lugar, levar para o outro, privá-la da sua liberdade e fazer com que aquela profissional do sexo, aquele profissional do sexo, nesse caso a incidência maior entre as mulheres, ela seja obrigada a realizar 30 programas por noite, a consumir, visando com que os clientes daquela boate, eles estimulem o consumo de bebidas e drogas, ela também tenha que fazer isso, não é? E esteja submetida ao pagamento de dívidas impagáveis, não é? Aí você tem o tráfico para fins de exploração sexual. Perfeito. Uma outra coisa que eu acho que é o lado mais nefasto do tráfico internacional de mulheres. Eu digo isso porque acho que a senhora está bem lembrada, a gente esteve envolvido num projeto há muitos anos atrás, sim, 99. até financiado pelo governo americano, sim, se eu não me engano. Sim. Parte da verba era para isso e tal, e eu me atualizei muito sobre essa questão. Existe uma questão que eu sempre chamo do lado mais nefasto. Sim. Disso, sobretudo no Ceará, me parece que é um dos estados que naquela época mais ocorria esse tráfico, era o traficante ir em determinadas localidades, né? E negociar, muitas vezes, com a família daquelas crianças. Então, muitas vezes, os pais vendiam suas filhas e tal para esses traficantes. Vendiam, né? Ou seja, recebiam alguma coisa, sim, sempre com aquela coisa, não, você vai ser melhor. Exato. E a senhora já se deparou com um caso assim, ou soube como lidar com isso quando a família também faz parte desse processo? O que acontece? Eu acho que nós temos um problema maior. Quando nós falamos de tráfico de pessoas, nas suas mais diversas modalidades, a gente precisa pensar em ausência do Estado que deixa de formular e de implementar políticas públicas para essa população mais vulnerável. E aí, você vai ter como resultados esses, não é? Por que a família vende? Porque a família está numa situação de extrema miserabilidade. Faltou o Estado para implementar políticas sociais, políticas de habitação, políticas de direitos humanos para essas pessoas que deveriam ser destinatárias. Aí essas pessoas vão fazer o quê?
não é? Não é criminalizar a família. A gente precisa entender que no Brasil existem Brasis que nós desconhecemos. Essas situações acontecem predominantemente nas regiões norte, em especial nas regiões mais carentes. Já me deparei com casos em que a família trocava a criança por comida, por gêneros alimentícios. Nós, quando fazíamos parte do Comitê Interinstitucional de Prevenção e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas aqui no estado de São Paulo, nos deparamos com casos de meninos na faixa etária de 13 aos 16, meninos, que eram aliciados nas regiões do Piauí, Maranhão e Belém do Pará, claro que interior, né, desses 3 estados, cujas famílias eram aliciadas sob a promessa de que esses meninos seriam grandes talentos do futebol. Então, os aliciadores iam até essas famílias que viviam exatamente nessas condições em que você mencionou, ou seja, de extrema vulnerabilidade socioeconômica, e chegando lá, falou, olha, a senhora assina, a senhora que é mãe, a senhora que é pai, assine essa autorização para o seu filho viajar conosco, porque lá em São Paulo ele vai estudar, ele vai fazer escolinha de futebol e vai ser um talento tal como o Neymar. E aí, obviamente, que ao assinar essa declaração, essa autorização, a família que vivia numa situação de penúria econômica recebia gêneros alimentícios, tinha a sua despensa cheia, porque vivia numa condição de grande miserabilidade, e liberava os seus filhos acreditando na credibilidade da fala daquela pessoa, que fazia essa promessa que, obviamente, aquela família, vivendo como vivia, jamais teria condições de realizar o sonho dos seus filhos. E esses meninos eram trazidos aqui para São Paulo. Ou seja, à época, se não me engano, acho que isso em 2011 ou 2012, esses meninos, quando foram trazidos para São Paulo, dessas localidades bem afastadas, eles não vinham aqui para jogar futebol. Eles vieram para cá e foram submetidos a doses de hormonioterapia para mudarem os seus corpos. Eles foram travestilizados e colocados para serem submetidos à exploração sexual ali na região da Luz. Meu Deus. E eu lembro que à época foi feita uma buscativa pelos membros do comitê, as autoridades que faziam parte dessa, as autoridades judiciais, policiais que faziam parte desse comitê, e esses meninos foram resgatados. Obviamente que muito tempo se passou e eles já estavam, alguns já haviam completado a maioridade, apenas um era menor ainda. Estavam em situação precarizada, apresentando drogadição, subnutrição, e quando se falavam com esses meninos, eles a princípio relutavam, e há um grande problema de não se reconhecer vítima de tráfico. Aí eu lembro da fala de um deles que dizia o seguinte, eu agora sou uma aberração. Ele se via assim. Mas aí as pessoas que atendiam falavam, mas você pode voltar para sua casa, isso não é vida. Como é que eu vou voltar para minha casa se eu não sair de lá assim? E aí eu pergunto, que tipo de resposta você dá para essa pessoa? Porque existe um grande problema. Além do não reconhecimento da vítima, da sua situação enquanto vítima de tráfico, enquanto pessoa em situação de tráfico, há também o problema de reinserção naquela localidade em que ela morava, no seio familiar em que ela estava. Claro. Vai acontecer a estigmatização, todo mundo vai dizer, olha, ela foi a pessoa traficada, tal. Então, isso é muito sério. E um dos grandes desafios hoje é a assistência a essas vítimas. O Brasil ele tem trabalhado na questão da prevenção, na questão do enfrentamento, mas ainda temos esse grave problema. Doutora Cláudia, eu gostaria muito que a senhora me falasse, porque é tão traumático essa situação, ela é tão degradante, né? É tão você saber que o ser humano é capaz de tamanha ação. Eu gostaria de saber o que o Estado, o que a polícia, o que o governo, enfim, o que as autoridades têm feito para inibir e para combater
esse tipo de problema? Então, o Brasil, quando houve a assinatura do Protocolo de Palermo em 2001 e depois em 2004, houve o lançamento do primeiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, cujos 3 eixos desse primeiro plano eram a prevenção, o enfrentamento, que é justamente a repressão, né, e a assistência às vítimas. E depois, em 2010, 2011, nós tivemos a edição do segundo plano. Mas, o que acontece? O Brasil, apesar de estar fazendo esforços, infelizmente, o tráfico de pessoas ele não é uma prioridade para o Estado hoje. Tanto é que nós tivemos um aumento significativo nos números, que hoje se tornam mais graves porque a gente tem novos contextos, que são justamente novos fluxos migratórios e a situação das pessoas refugiadas. E o que a gente não pode deixar de dizer é que a quem o tráfico vai impactar sobremaneira? A nossa população negra. Quando a gente faz uma diagnose do tráfico de mulheres para fins de exploração sexual, quem são as maiores vítimas? Isso é um dado que com certeza já está defasado. De todas as mulheres traficadas, 89,7% são jovens mulheres negras. E aí a gente começa a entender, não é? Nesse mapa em que a população negra, apesar de 54% da população brasileira, ainda por questões históricas, até porque o Brasil ele já tem na sua história o DNA de ser um país que inaugura na sua história o tráfico de pessoas, iniciando pelo tráfico transatlântico de negros e negras do continente africano. Então, quando você traz esse eixo histórico para compreender os dados e a própria recorrência do que é o tráfico humano, você começa a fazer correlação de quantos impactos da escravidão, do pós-abolição, ainda no momento de hoje, ainda mostram o quanto esse tráfico impacta a população negra. Então, isso é uma coisa extremamente séria que a gente precisa entender e entende também por que esse olhar e essas ações mais específicas ao tráfico de pessoas não são ainda tão assumidos institucionalmente. São vários aspectos. Eu acho que a gente ainda deve voltar mais vezes aqui ao programa para falar um pouco sobre isso, porque é um assunto que parece que é mais um dos assuntos que a sociedade brasileira não discute, não quer discutir, sim, não quer enfrentar. Isso é um problema grave do Brasil, né? Assim como, retomo, né? É vergonhoso o retrocesso que está querendo se implantar com relação ao trabalho escravo, né? No qual também as grandes vítimas são a população negra, né? Então eu acho que nós temos que voltar a esses temas, porque é muito importante que nesse momento que o Brasil se vê tão estarrecido, né, com a nossa política, né, com os nossos representantes, eu acho que é um momento de rever e de atuar mais fortemente nesses temas, né? Faltou ainda, a gente já está chegando aqui ao final do programa, mas faltou ainda, se a senhora pudesse dar um breve, também essa questão dos órgãos, isso eu me lembro que eu li alguma coisa. Sem dúvida. Como as pessoas também são traficadas para fins... E a gente precisa entender o seguinte, a gente acha que essa questão do tráfico está muito longe de nós ou só está na televisão. Não é, ela está muito próxima. A gente precisa entender que os aliciadores estão em qualquer lugar. Nós tivemos notícia de aliciadores dentro de escolas municipais, dentro das comunidades mais carentes aqui de São Paulo, do interior de São Paulo, não é? E, infelizmente, nós temos casos de tráfico de pessoas para fins de extração de órgãos e comércio de órgãos, às vezes dentro de hospitais. Nós tivemos um caso emblemático em Taubaté, salvo engano, na Santa Casa de Taubaté. O Ministério Público fez um trabalho exemplar e conseguiu
punir os médicos que eram que eram influentes na sociedade daquela cidade lá, e que apenas só foi visível porque uma instrumentadora olhava e acompanhava essa situação e ela falou, não, isso não é normal. Então, quantas pessoas podem estar passando por isso? Nós tivemos um caso muito sério, salvo engano, nos anos 2000, no início, 2003, 2004, 2005, de tráfico de órgãos no estado de Recife, né? Em que homens tinham os rins retirados e eram levados para fazer cirurgia fora do Brasil, na África ou em Israel. Inclusive, era uma quadrilha que era composta por pessoas, por uma pessoa, um guerrilheiro de Israel, uma advogada de Recife, um policial reformado de lá. Inclusive, deu origem à CPI do tráfico de órgãos naquela época. Então, muito triste. É terrível esse tema, é terrível o quanto isso está ligado, como a senhora mesmo acaba de dizer, ao nosso cotidiano. E por isso temos que combater, por isso queremos voltar aqui. Eu quero agradecer, o Raça na TV encerra por aqui, lembrando novamente que a revista Raça está nas bancas maravilhosas deste mês. Doutora Cláudia, foi rápida a entrevista porque a senhora nos passou tantas informações e esperamos tê-la de volta aqui para falar um pouco mais sobre esse tema que a gente tem que combater, que é o tráfico nacional e internacional de seres humanos. Muito obrigado. Obrigada, Pestana, e parabenizo ao programa por tratar de um tema tão relevante e que impacta a nós, negras e negros. Parabéns. Muito obrigada e parabéns. Obrigado.